Marcos, tenho 60 anos. Nasci e cresci no interior, rodeado por mato, bicho e silêncio. Passei a vida inteira caçando, não por esporte, mas por necessidade. Conheço aquela mata como conheço as linhas da minha mão. Ou pelo menos, achava que conhecia. Foi numa noite de lua minguante. Eu tinha levado meu neto, Lucas, de 14 anos. Era a primeira vez que ele ia comigo para uma caçada de verdade. O menino estava animado, queria provar que já era homem. Se eu soubesse o que ia acontecer, nunca teria levado ele. A gente entrou na mata ainda no fim da tarde. O céu estava limpo, o ar pesado, aquele silêncio estranho que às vezes acontece antes de alguma coisa ruim. Eu notei, mas ignorei. O caçador aprende a confiar no instinto, e naquele dia eu falhei. Montamos um pequeno ponto de espera perto de um riacho seco. A ideia era pegar algum bicho que viesse beber água mais tarde. Fizemos um fogo baixo só para esquentar um pouco e ficamos ali, ouvindo a mata. Só que tinha algo errado. Não tinha som. Nada de grilo, nada de sapo. Nem o vento mexia nas folhas. Era como se a floresta estivesse segurando a respiração. Vô, o Lucas sussurrou. Tá muito quieto. Eu só fiz sinal para ele ficar em silêncio, mas por dentro eu já estava inquieto. Foi então que começou. Um zumbido. Baixo no começo, quase imperceptível, como um mosquito distante, mas crescendo, crescendo até virar um som metálico, vibrando dentro da cabeça. O Lucas tampou os ouvidos. Que barulho é esse? Eu levantei devagar, segurando a espingarda. Olhei para o céu. E foi quando eu vi. Lá no alto, entre as árvores, uma luz. Não era estrela, não piscava. Era uma coisa parada, branca, fria. E de repente, ela começou a descer. Sem fazer vento, sem som de motor. Só aquele zumbido, ficando mais forte. Vó, isso é o helicóptero? Eu não respondi, porque eu sabia que não era. A coisa parou poucos metros acima da copa das árvores. E então, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. A mata, as árvores, começaram a tremer. Não com o vento, mas como se alguma coisa estivesse passando entre elas. Algo rápido, invisível. E então, o fogo apagou sozinho. Assim, de uma vez. A escuridão engoliu a gente. O Lucas agarrou meu braço. Vó, fica atrás de mim. Agora. O zumbido parou. E o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Esse tinha presença. A gente não estava mais sozinho. Eu senti primeiro. Um cheiro. Ferro. Podre. Como sangue velho misturado com coisa estragada. E então, o som. Um estalo. Atrás da gente. Eu virei na hora, apontando a arma. Nada. Mas o Lucas, ele não estava olhando para trás. Ele estava olhando para frente. Paralisado. Vô, tem alguém ali. Eu segui o olhar dele. E vi, entre as árvores, uma forma. Alta demais para ser gente. Magra, comprida, com membros tortos, como se as articulações fossem erradas. A pele, se é que aquilo era a pele, parecia cinza, meio úmida, refletindo a pouca luz que vinha do céu. Mas o pior eram os olhos, grandes demais, negros, sem brilho e não piscavam. A coisa se mexeu. Um passo, sem fazer barulho no chão, só aquele estalo seco, como se os ossos estivessem se encaixando a cada movimento. O Lucas começou a tremer. Vó, o que é isso? Eu não sabia, mas sabia que não era desse mundo. Apontei a arma. Fica longe! A coisa inclinou a cabeça. Devagar, como se tivesse curiosa. E então, ela fez um som.
Não era um grito. Não era a voz. Era errado. Um som que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo, como metal sendo raspado, misturado com algo orgânico. O Lucas gritou, e foi aí que tudo piorou. Mais sons vieram da mata. Estalos, movimento, sussurros, ou algo tentando imitar sussurros. Não era só uma, tinham outras, nos cercando. Eu puxei o Lucas pelo braço. A gente vai sair daqui agora. Começamos a recuar devagar, mas a coisa não deixou. No movimento rápido demais para acompanhar, ela avançou. Eu atirei. O som do disparo ecoou pela mata. A coisa foi jogada para trás, mas não caiu. Ela se contorceu, como se o corpo não tivesse estrutura normal, como se os ossos fossem flexíveis demais. E então, ela levantou, mais rápido do que deveria, e começou a vir de novo. Mas dessa vez, não estava sozinha. 2, 3, 4 sombras surgiram entre as árvores, todas iguais, todas com aqueles olhos, todas olhando direto pra gente. "Corre!" eu gritei. E a gente correu. A mata, que antes parecia parada, agora parecia viva, fechando ao nosso redor. Galhos puxando, chão irregular, o som daquelas coisas nos seguindo, cada vez mais perto. O Lucas tropeçou. Eu puxei ele. Atrás da gente, um dos seres saltou. Eu ouvi o ar sendo cortado. Virei por instinto e vi aquela coisa passando por cima da gente, aterrissando alguns metros à frente. Bloqueando o caminho. Ela abriu a boca. E eu desejei não ter visto aquilo, porque não era uma boca normal. Era profunda demais, cheia de estruturas que não pareciam dentes, mas também não eram outra coisa. E de dentro dela saiu aquele som de novo, mais alto, mais próximo, mais faminto. Eu empurrei o Lucas para o lado. "Não olha para trás, corre!" Mas já era tarde, porque lá em cima a luz voltou, mais forte, muito mais forte. E dessa vez, ela não estava só observando. Ela estava descendo até nós. E algo me dizia que aquilo que estava na nave era pior do que qualquer coisa que já tinha pisado naquela mata. Eu pensei que ia morrer naquela noite. Não foi um pensamento dramático, foi certeza. Quando aquela luz começou a descer de verdade, iluminando tudo ao redor como se fosse dia, eu entendi que aquelas coisas no chão não eram o pior. Elas eram só os cães de caça. O Lucas chorava enquanto corria atrás de mim, tropeçando, quase sem fôlego. O som atrás da gente não diminuía. Aqueles estalos, cada vez mais próximos, cada vez mais rápidos. E então, o chão começou a vibrar. Não como um tremor normal, era algo mais constante, como se o próprio ar tivesse sendo pressionado. A luz nos alcançou, branca, fria, pesada. Parecia que ela empurrava a gente para baixo. "Vô, eu não consigo." O Lucas caiu de joelhos. Eu tentei puxar ele, mas meu corpo começou a travar também, os músculos endurecendo, como se algo invisível tivesse segurando a gente. Foi quando eu olhei para cima e vi aquilo direito. Não era um disco, como nos filmes. Era irregular, como se tivesse sido moldado sem lógica. Partes arredondadas, misturadas com ângulos estranhos, superfícies que pareciam se mover devagar, como carne respirando. Não tinha janela, não tinha luz piscando, só aquela abertura embaixo, escura. E dela desceu algo. No começo eu achei que era fumaça, mas não era. Era uma coisa viva, uma massa alongada, descendo devagar, se esticando, como se não tivesse ossos. Quando tocou o chão, ela começou a se erguer e tomou forma, mais alta que as outras, muito mais. Os braços longos demais, arrastando quase no chão. A cabeça grande, inclinada para frente. E os olhos diferentes. Esses tinham brilho, um brilho fraco, mas presente. E foi quando eu percebi algo pior que tudo até ali.
Ela estava olhando direto para o Lucas. Não! Eu gritei, puxando ele com toda a força que consegui. Por algum motivo aquilo reagiu. A cabeça virou lentamente na minha direção. E eu senti. Não foi som, não foi voz, mas algo entrou na minha cabeça. Frio, cortante, como se alguém tivesse pensando dentro da minha cabeça. E o que veio não foram palavras. Eram imagens. Corpos. Animais abertos. Pessoas não como a gente conhece. Deformadas, alteradas, como se algo tivesse mexido nelas por dentro e depois descartado. E no meio disso tudo, o Lucas, preso, imóvel, enquanto aquelas coisas mexiam nele. Eu caí de joelhos. Aquilo não estava só olhando, estava escolhendo. Os outros seres começaram a se aproximar devagar, cercando, esperando, como se estivessem aguardando uma ordem. Eu senti o Lucas tremendo. Vô, me tira daqui. E naquela hora, alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu não pensei, não medi, só fiz. Soltei a espingarda, puxei o facão da cintura e avancei, gritando, com tudo que eu tinha. A coisa reagiu, mas não como eu esperava. Ela não desviou, não atacou, só observou. E quando eu cheguei perto, eu golpeei. O facão atravessou, mas não foi como cortar carne. Foi como cortar algo mole demais. A lâmina entrou fundo e a coisa se abriu. Mas não saiu sangue. Saiu um líquido escuro, espesso, com aquele cheiro podre, metálico. E o som, meu Deus, o som que ela fez não foi de dor, foi de irritação. Como se eu fosse um inseto. Num movimento rápido, um dos braços dela se moveu. Eu nem vi direito, só senti uma pancada violenta no peito. Fui jogado longe, o ar saindo dos pulmões na hora. Caí no chão sem conseguir respirar, minha visão escurecendo. Mas eu ainda vi. Eles pegando o Lucas. Um dos menores segurou ele pelos braços, outro pelas pernas. Ele gritava, chamava por mim. Vô! Vô! Eu tentei levantar, mas meu corpo não respondia. A coisa maior se aproximou dele. E então, abriu aquela boca, mais larga do que deveria. E de dentro, saiu algo fino, alongado, se mexendo sozinho. E foi na direção do rosto do Lucas. Eu nunca vou esquecer o olhar dele. Desespero puro. E foi aí que aconteceu. Um som alto, seco. Um tiro, ecoando pela mata. Outro tiro, dessa vez mais perto. E então vozes. Marcos! Lucas! Gente de verdade. Os outros caçadores da região. Eles tinham ouvido o disparo e vieram. As luzes das lanternas começaram a cortar a mata. E aquilo reagiu diferente. A coisa maior ergueu a cabeça. Olhou ao redor, como se estivesse calculando. E então fez um som. Curto, rápido. As outras soltaram o Lucas imediatamente e começaram a recuar, rápidas,
sumindo entre as árvores, como se nunca tivessem estado ali. A luz começou a subir. O zumbido voltou. E em poucos segundos, não tinha mais nada. Nada. Só a mata, o silêncio e o Lucas, caído no chão, chorando. Eu me arrastei até ele. Abracei ele com o pouco de força que restava e fiquei ali, sem falar nada. Os outros chegaram logo depois. Perguntaram o que tinha acontecido. Eu não soube responder. E até hoje, eu não sei explicar. Mas tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Nem pro Lucas, nem pra família, nem pra polícia. Naquela noite, depois que tudo acabou, depois que a gente voltou, eu vi, no braço do Lucas, marcas. Não eram cortes, nem mordidas. Eram símbolos finos, como se tivessem sido desenhados por dentro da pele. Eles ficaram ali por dias e depois sumiram. Mas às vezes, quando a noite fica quieta demais e o ar pesa, eu vejo Lucas olhando para o nada, em silêncio, como se estivesse ouvindo alguma coisa. E no fundo, eu sei, aquilo não foi um ataque, não foi acaso. Eles não vieram para matar, eles vieram para escolher. E eu tenho medo de que naquela noite, mesmo tendo fugido, a gente não tenha escapado de verdade.